Nossa meditação nessa noite com os irmãos, eu quero conversar com os irmãos sobre um tema, aliás, dentro de um tema que já está queimando algum tempo em nosso coração, de nossa igreja, irmãos. Não que não queimasse antes, mas agora está com muita intensidade. Está com muita intensidade esse queimar do coração, num desejo sincero e honesto, de que a nossa igreja seja relevante, de que a nossa igreja seja importante na nossa comunidade, nosso bairro, na nossa cidade, mas não importante para a glória nossa, para a nossa glória pessoal, mas para nós fazermos diferença na vida das pessoas que tiverem contato conosco, tanto coletivamente quanto individualmente. É o que nós temos já dito em algumas mensagens aqui, é um ser missional, e quanto nós precisamos entender a nossa chamada, ou o nosso chamado missional, o cumprimento da nossa missão como filhos de Deus, como salvos, como resgatados pela graça. E é nisso que nós queremos pensar nessa noite. O tema de nossa reflexão é: faça diferença na vida de alguém. Esse é o tema da nossa reflexão: faça diferença na vida de alguém. Poderia ser também, seja um Barnabé na vida de alguém. Você vai entender por quê. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 4, a partir do verso 32. Atos capítulo 4, a partir do verso 32. Atos capítulo 4, a partir do verso 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamaram de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Agora vamos para o capítulo 11 de Atos. Capítulo 11, a partir do verso 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando palavra a ninguém que não fosse judeu. E alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. E quando ele chegou, ficou muito
E quando ele chegou, viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E ainda no capítulo 13, versículos de 1 a 3. Capítulo 13 de Atos, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por a tua palavra nesta noite, e te pedimos que ela fale conosco de uma maneira, ó Deus, que só o Senhor sabe fazer, a comover os nossos corações, a nos chamar, ó Deus, para a realidade da vida e da fé cristã, a nos ensinar a obedecer a tua palavra e exercitarmos a nossa fé com toda a firmeza do nosso coração, ó Pai. Nos ajude a ser testemunhas verdadeiras desse Evangelho, Salvador do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a proclamar as boas novas da salvação a tantos quanto estão ao nosso redor, necessitando da graça salvadora, ó Pai. Pedimos isso nessa noite, que nosso coração seja liberto de toda distração, para que nosso foco esteja somente na Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Faça diferença na vida de alguém. Talvez uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer na vida é fazer diferença na vida de alguém. Você pode fazer diferença na vida das pessoas de várias maneiras, sendo uma influência negativa ou sendo uma influência positiva na vida das pessoas. É bem verdade que as pessoas se tornam influência negativa com muito mais facilidade do que se tornar uma influência positiva, uma influência que realmente transforme a vida da pessoa que está ao seu redor para melhor. Olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos a história de um homem, José, cujo apelido, cujo nome foi dado pelos apóstolos de Barnabé, conhecido como filho da consolação ou filho da exortação, mas ao pé da palavra, Barnabé significa encorajador, aquele que incentiva as pessoas, ou aquele que influencia a vida das pessoas. É isso que esse personagem da Bíblia Sagrada nos traz para a nossa reflexão nessa noite. Assim como Paulo, Barnabé também, não tão conhecido, não com tanta fama, não com tantos escritos como os de Paulo, Barnabé se tornou um exemplo de cristão, alguém que colocou a vida à disposição do reino.
E é tudo que nós podemos ser e fazer quando queremos fazer diferença na vida de alguém. É colocar a nossa vida à disposição de Deus, colocar a nossa vida à disposição do reino de Deus e deixarmos um legado de experiências extraordinárias, de vidas que foram tocadas pelo mover de Deus e pelo agir de Deus em nossas vidas, dia após dia, porque a vida cristã não se resume apenas de um domingo, ou de domingo em domingo. A vida cristã é principalmente o que acontece de segunda a sábado, como resultado daquilo que nós temos experimentado nos domingos, é o que vamos evidenciar na nossa prática diária, nosso relacionamento com as pessoas de um modo geral. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre Barnabé, mas o que ela fala sobre esse homem já é para nós o suficiente para podermos traçar os valores vividos por esse homem chamado Barnabé, e como ele exerceu influência na vida da igreja e na vida de tantas pessoas, de um modo especial na vida do apóstolo Paulo. E como nós podemos também, através do exemplo desse homem dedicado, comprometido, irrepreensível, nos tornarmos também modelos, nos tornarmos também referencial para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, falando sobre um pregador em especial, ele dizia que aquele pregador pregava tão bem e vivia tão mal, que uma vez no púlpito, todos diziam que ele nunca deveria sair dali. Mas uma vez fora do púlpito, as pessoas diziam que ele nunca deveria subir ali. Porque havia um contraste entre a vida cristã que ele dizia viver, ou que ele dizia crer, com a vida prática diária, no exercício de influência na vida das pessoas. A vida de Barnabé, irmãos, é um confronto para nós das nossas superficialidades. A vida de Barnabé para nós, ela é um confronto para o nosso comodismo, para a nossa falta de amor. A maioria dos cristãos, de um modo geral, as dificuldades que nós temos de nos relacionarmos com as pessoas. A vida, a história de Barnabé é uma inspiração para nós colocarmos esses ensinamentos em prática. De que forma você pretende terminar a sua vida? Se você morresse hoje, que tipo de frases as pessoas diriam a seu respeito? Será que é aquela comum? Lembra daquela frase comum, quando todo mundo morre? Era tão bom, era tão bom, né? O que será que as pessoas diriam? O que você gostaria que fosse escrito lá no seu túmulo? O que as pessoas escreveriam lá depois que você morresse? Quais seriam as histórias que as pessoas contariam no seu velório a respeito de você? Se Barnabé vivesse em nossos dias e houvesse um culto fúnebre de gratidão por sua vida, as pessoas certamente diriam: o céu está alegre por receber um homem que deu a sua vida, a sua imensa contribuição para a igreja de Cristo, levou um dos maiores líderes do cristianismo para o colegiado apostólico, o apóstolo Paulo, doou quantias generosas para a construção do reino de Deus e encarou um grande desafio missionário num tempo de perseguição. Olha que testemunho
vibrante poderia ter sido dito, ou é dito, é proclamado ainda hoje, sobre a vida de Barnabé. Mas talvez de uma maneira bem simples, bem singela, que é a maneira que nós temos e que nós podemos influenciar a vida de outras pessoas. 3 coisas básicas sobre a vida de Barnabé podem nos ser muito útil para fazermos diferença na vida de alguém: generosidade, encorajamento e a missionalidade, ou entender o caráter missional do nosso chamado. Veja, irmãos, que a Bíblia diz que esse homem não era um judeu, vamos dizer, puro, nascido, na Judéia. Ele era natural de Chipre, e o seu nome era José, um nome muito comum naquela época, o nome de um homem que talvez passaria até desapercebido na história, conhecido talvez como Seu Zé. Quem foi Seu Zé? Mas aquele homem, com seu estilo de vida simples, mas porém comprometido com os valores do reino, começou a exercer influência na vida da igreja, e não somente na fala, mas na prática diária. E num tempo onde a igreja estava determinada a suprir as necessidades uns dos outros, esse homem toma uma iniciativa de vender o que tinha também e entregar, assim como ele e muitos outros fizeram. Mas a Bíblia destaca 2 exemplos. Um exemplo positivo, que foi Barnabé, de ter pegado o que havia vendido e colocado o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que fosse dividido de forma igual, de acordo com as necessidades dos irmãos. Mas a Bíblia conta no capítulo seguinte, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, um exemplo negativo de um casal chamado Ananias e Safira, que não foram capazes, não eram obrigados a fazer. Aqui a Bíblia não deixa em nenhum momento alguma margem para alguém imaginar que eram obrigados a fazer o que estava ali, o que estava sendo feito por aqueles discípulos na igreja, na primeira igreja lá em Jerusalém, na igreja de Atos dos Apóstolos. Mas eles tentaram ludibriar, entregar apenas uma parte, como se estivessem entregando tudo. Não havia nenhum problema em entregar alguma parte, desde que eles fossem sinceros e dissessem: nós estamos entregando apenas uma parte, o resto nós vamos ficar conosco. Falasse a verdade, vivesse na verdade. Mas no caso de Barnabé, ele fez diferença, porque a Bíblia diz que ele pegou tudo o que ele tinha, do campo que ele tinha vendido, e depositou aos pés dos apóstolos. Então a primeira coisa que você precisa colocar na mente, no coração, amado irmão, amada irmã, nessa noite, é: você quer fazer diferença na vida de alguém? Você quer fazer diferença na vida de alguém? Seja generoso ou generosa como Barnabé fora. A Bíblia diz que ele era um homem de posses e generosidade. Quem disse que riqueza e generosidade não podem andar junto? A ideia que muita gente tem é de que quem tem muita riqueza não é tão generoso assim. E a gente, num contexto geral, a gente pensa assim também, que é pobre que ajuda pobre. Mas na verdade, quem tem um coração generoso, independentemente da quantidade de bens que possui, está sempre disponível, está sempre disposto a ajudar, a contribuir no reino de Deus. Porque toda generosidade flui de Deus. Deus é a fonte de toda generosidade.
Alguém certa vez disse: Deus nunca deixa de ser generoso, mesmo quando deixamos de ser gratos. Mesmo quando nós não somos agradecidos, Deus não deixa de ser generoso. Aliás, a Bíblia diz, que eu citei pela manhã, em Romanos 5, verso 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tremenda generosidade da parte de Deus em nosso favor. Irmãos, no Antigo Testamento, o povo de Deus foi ensinado a dedicar 10% de sua renda para a manutenção da fé, das estruturas da fé, do sacerdócio, do ministério profético e do cuidado uns dos outros. 10% era colocado à parte. No Novo Testamento, o chamado é para depositar 100% à disposição do reino. A gente até hoje, em pleno século 21, ainda tem que falar de dízimo, porque o coração nosso está tão apegado ao bem material que a gente é capaz de ofertar menos do que 10%. A gente tem a tendência de dar menos do que 10% na casa do Senhor, quando na verdade nós deveríamos colocar o nosso 100% à disposição do reino de Deus. Se Deus precisar de usar o meu dinheiro, Deus precisar de usar os meus bens, os meus talentos, os meus dons, estão aqui, Senhor, à disposição do Teu reino, para o serviço, para o louvor da Tua glória. E o quanto nós estamos apegados ao dinheiro vai revelar o quanto temos capacidade de sermos generosos ou não. O quanto estamos prontos para desaguar no reino de Deus, para desaguar na vida de alguma pessoa, de ser bênção na vida de alguma pessoa. Qual é o grau de importância que o dinheiro ocupa em sua vida? Qual é o grau de importância que os seus bens materiais ocupam em sua vida? A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Vai agradar um ou vai agradar o outro. Não tem jeito. E ser generoso, no contexto do Novo Testamento, é ter uma atitude de fé e de amor. É dar não do que sobra, porque dar do que sobra não é generosidade. A gente é generoso quando a gente tira até daquilo que a gente não pode, aparentemente, para a gente suprir a necessidade de outra pessoa. Quando você tem lá um pão e alguém não tem nenhum, você decide dar metade do seu pão para outra pessoa. Isso é generosidade. É quando você está disposto a dar mais para suprir a necessidade de alguém. Barnabé deu tudo, irmãos. Este era o critério que a igreja primitiva utilizava. Barnabé deu tudo. Liberalidade é uma vacina contra a ganância e contra a idolatria ao dinheiro. Há um grande perigo de vivermos escravizados ou do dinheiro ocupar lugar no trono do nosso coração. Jesus falou que nós deveríamos ter cuidado com isso, porque Ele disse que onde estivesse o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Se o seu tesouro for apenas para as coisas dessa vida, para os bens materiais, quão miserável você e eu temos sido se nós pensarmos somente dessa forma. A Bíblia diz: se nós pensarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está em 1 Coríntios capítulo 15. Alguém certa vez disse, um escritor chamado Frederick Saunders, disse que Mamon é o maior senhor de escravos do mundo. Mamon é uma entidade, um espírito que age.
é um ídolo, né? Que age, né, por meio do dinheiro, das riquezas. Por isso que a Bíblia diz lá, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E parece que é Mateus 6:24, se eu não estiver enganado. Quando diz que ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, Barnabé era extremamente liberal para contribuir, desprendido, totalmente contrário ao que foi Ananias e Safira, conforme já foi citado aqui. Ele entendeu o que era ser administrador, o que era ser mordomo no reino de Deus. Então, se você quer ser, ou se você quer fazer diferença na vida de alguém, precisa aprender a administrar para o reino. Ser mordomo para o reino. Ser mordomo é diferente de ser dono. Seus bens não são seus, são de Deus. O seu dinheiro não é seu, é de Deus. A sua família não é sua, é de Deus. Os seus talentos não são seus, são de Deus. A sua saúde não é sua, é de Deus. Tudo é de Deus. A Bíblia diz no Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e tudo que nele ou que nela há, é do Senhor, pertence a Ele. Então Deus ensinou a igreja ao longo da história, de forma pedagógica, como a igreja deveria lidar com essa questão do dinheiro, para que nós entendêssemos que o dinheiro não nos pertence, nosso trabalho não nos pertence, pertence ao Senhor, que nos dá todas as coisas. Então, quem se preocupa com as coisas desta vida, são as pessoas que não têm temor de Deus. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, Jesus disse o seguinte: gente, vocês têm que comer, têm que beber, têm que vestir, esteja contente, esteja satisfeito, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque os infiéis, os ímpios, também buscam essas coisas, eles querem essas coisas, eles têm essas coisas. Mas se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você poderá desenvolver um espírito generoso, assim como fora o espírito de Barnabé. Um missionário mártir, Jim Elliot, disse certa vez uma frase muito interessante, irmãos. Ele disse o seguinte: não é nenhum tolo aquele que abre mão do que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Esse camarada foi morto numa tribo, né? Me parece que no Peru, por canibais, né? E algum tempo depois, a mulher desse missionário foi nessa mesma tribo para poder evangelizar os algozes do seu marido. Então, Barnabé, em primeiro lugar, nos ensina: se queremos fazer diferença na vida das pessoas, precisamos lidar corretamente com o dinheiro através da prática da generosidade e desaguar na vida das pessoas que necessitam. Dar um pouco do que nós temos para aqueles que não têm nada. Eu me lembro daquilo que a Bíblia disse lá em Neemias capítulo 8, né, quando a Bíblia diz: olha, ide comer as gorduras, beber as doçuras, e repartir, compartilhar com aqueles que não têm nada preparado para si. A Bíblia diz. A segunda coisa que eu aprendo com Barnabé, irmãos, nesses textos que nós lemos, é que se eu quero fazer diferença na vida de alguém, eu preciso ser um encorajador, ou um consolador, ou um incentivador. Barnabé é um exemplo de homem dessa estirpe, ou desse nível. Aqui no texto que nós lemos, no capítulo 11, versos 23 a 25, a Bíblia diz que ele foi atrás de Saulo. Saulo ficou um tempo esquecido pela igreja,
Saulo se converteu, mas a igreja não aceitava plenamente a conversão de Saulo. Os apóstolos tinham um certo medo, uma certa dificuldade com Saulo. E até não era sem razão, né? Saulo era o maior perseguidor da igreja. E agora o camarada se converte, vem para a igreja e não encontra na igreja um ambiente favorável para ele permanecer. Ele teve que voltar para a sua terra e esperar por um tempo muito grande, quase 10 anos esperando voltar para realizar a obra missionária. E o texto diz que quando Barnabé é enviado para Antioquia para ver o que Deus estava fazendo em Antioquia, ele viu a dimensão da obra, ele se lembrou de Saulo, disse: vou buscar Saulo, está na hora desse homem agir, trabalhar, está na hora de eu assumir o compromisso pela vida dele. Porque encorajar alguém é o mesmo que assumir o compromisso de viver pela vida daquela pessoa. Dar a sua vida como garantia para a vida daquela pessoa. Alguém definiu o nome Barnabé ou o que significa a exortação da seguinte maneira: é uma palavra que quer dizer encorajar ou dar conforto aos outros. Sua raiz grega significa chamar para o lado, nos dar a imagem de alguém chamando o outro para vir para o lado, a fim de fortalecê-lo e restabelecer sua confiança. É a mesma raiz da qual deriva o nome do Espírito Santo, Consolador ou Paráclito. Muitas vezes, irmãos, o encorajamento precisa ser mais do que palavras. Precisa ser o atendimento, o auxílio às necessidades que as pessoas têm ao nosso redor. É fazer diferença. É sempre no nosso trabalho fazermos mais do que nos é exigido pelo patrão. É sempre na escola correspondermos mais daquilo que é esperado do professor. É sempre na família correspondermos mais do que aquilo que é esperado pelos nossos familiares. Seja qual for o nosso papel, de pai, de mãe, de filhos, é sempre corresponder com algo a mais. E quando nós olhamos, não vemos normalmente essa prática tão fortemente exercida na igreja ou nas igrejas de um modo geral ou de forma natural. E o Espírito Santo é que precisa nos ajudar. E nós precisamos buscar no Espírito Santo essa ajuda, esse encorajamento, delegando-nos a cumprir essa missão de encorajadores. E quando nós cumprimos esse papel de encorajadores, nós começamos a fazer diferença na vida das pessoas. Infelizmente, nessa sociedade em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, a ideia que nós temos é de cuide da sua vida e eu cuido da minha. Viva do seu jeito que eu vivo do meu. Ou então, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém, eu vivo do jeito que eu quiser. Mas quem pertence ao corpo de Cristo não pode pensar dessa maneira, nem pode agir dessa maneira, que nós somos membros uns dos outros. Então nós temos uma correlação, nós temos um comprometimento, nós temos uma aliança. Então tudo que diz respeito à sua vida, diz respeito à minha vida também. Tudo que diz respeito à minha vida, diz respeito a você também. Nós somos uns dos outros, no contexto de igreja, no contexto de povo de Deus. Então essa palavra exortação, essa palavra encorajamento não está muito na moda, porque ninguém quer cuidar de ninguém. As pessoas querem se eximir dessa responsabilidade. E ser um encorajador, ou querer fazer diferença na vida das pessoas, significa lutar contra essa proposta individualista que tem entrado nos nossos arraiais cristãos e exortar os outros, cuidando, consolando, encorajando.
Isso não quer dizer pegar no pé, irmãos. Tem muita gente que confunde exortação com ficar pegando no pé das pessoas. Tem muita gente que confunde exortação com legalismo, de ficar vigiando a vida das pessoas, fazendo julgamento. Não é isso. Pelo contrário, é você estender a mão para uma pessoa que muitas vezes ninguém está dando credibilidade para ela. É você assumir o risco de colocar a sua vida, a sua dignidade, a sua honra em risco, para poder estender a mão e ajudar alguém que está sendo rejeitado pela sociedade, rejeitado pela família, muitas vezes rejeitado até na igreja. É você estender a sua mão para ser o companheiro, como Barnabé foi. Encorajamento tem pelo menos 3 vertentes. Encorajamento tem pelo menos 3 vertentes principais para que você e eu observemos. Em primeiro lugar, encorajar é integrar as pessoas. É fazer as pessoas se tornarem parte, se sentirem parte da sua vida, se sentirem parte do reino de Deus. Como eu já disse aqui, quase todas as pessoas tinham medo de Saulo, tinham dificuldades. E a Bíblia diz então que Barnabé tomou consigo e o apresentou aos apóstolos. Barnabé assumiu o risco de colocar toda a sua confiança, toda a sua expectativa na vida de Paulo, e Paulo só foi o que foi porque Deus usou pessoas como Barnabé. Talvez Paulo ficasse para sempre esquecido num canto, lá na sua cidade, exercesse influência só naquela região, mas se tornou esse grande homem de Deus, maior missionário depois de Cristo, de todos os tempos. Porque um homem chamado Barnabé, quase que anônimo daquela comunidade, resolveu assumir o compromisso de integrar Paulo à igreja, de integrar Paulo ao colégio apostólico, de avalizar, de ser avalista daquele homem que ninguém tinha coragem para avalizar. E também se tornou o primeiro companheiro de viagem missionária do apóstolo Paulo. Quem você precisa tomar consigo? Na sua mente aí, se você lembra de alguém que você está precisando chegar junto dessa pessoa, diz assim: eu vou acompanhar essa pessoa de perto, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou caminhar com ela, eu vou levar essa pessoa à maturidade espiritual, eu vou ajudar essa pessoa a crescer na fé. Tem alguém na sua memória aí? Porque na memória de Barnabé veio a figura de Paulo. Na memória de Barnabé veio Saulo. Ele lembrou: olha, tem o Saulo lá, gente. Como é que a gente pode cometer um erro desse, deixar aquele homem esquecido? Quantas coisas Deus pode fazer através daquela pessoa, e de repente eu estou deixando de estender a mão para essa pessoa. Na sua mente, no seu coração, tem alguém aí em mente que você fala assim: eu precisava acompanhar essa pessoa de perto, eu precisava tomar essa pessoa comigo e ajudá-la a amadurecer na sua fé. Só assim nós podemos crescer. Nós crescemos também e nós ajudamos outros irmãos a crescerem na fé. Se você puder tomar alguém pelas mãos e caminhar com essa pessoa. E eu vou falar para você, irmão, não é fácil fazer isso. Não é fácil. Eu tenho aí umas 4, 5 pessoas que eu tenho tentado fazer esse papel de Barnabé na vida dessas pessoas. E não tenho tido êxito ainda que gostaria de ter com essas pessoas. Porque dá trabalho, leva tempo, é difícil. Você precisa gastar tempo com essa pessoa, gastar a sua própria vida, você tem que se entregar para poder colocar essa pessoa novamente caminhando com Jesus. É um trabalho, é uma dificuldade muito grande. Fora isso, tem aqueles irmãos que a gente sempre manda uma mensagem, fala com eles: ô irmão, sentindo sua falta. Uma palavra assim, irmãos, pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa.
Quantas pessoas você está sentindo falta aqui? Manda uma mensagem para ela, liga para ela, visita ela na casa dela, se puder receber você. Seja um encorajador, seja uma encorajadora. Isso pode fazer muita diferença. Sabe qual que é o nosso problema? A gente desiste muito fácil das pessoas, irmãos. A gente vai até certo ponto com uma pessoa e a pessoa não corresponde, a gente acaba esquecendo, deixando de lado. A gente acaba desistindo da pessoa. Essa semana eu encontrei com uma pessoa que eu não via há muito tempo, e aí eu me dei pela memória, falei, puxa vida, eu que não fui atrás. A pessoa está ausente, a pessoa não está frequentando, não está participando. Diz que não tem nenhum problema para não participar, mas o que está acontecendo que ela não vem? Eu falei, puxa vida, como é que eu estou distante dessa pessoa? E como é que nós ficamos como igreja, irmão, distante uns dos outros, no dia a dia? Isso vai agravando o nosso senso de comunhão e de relacionamento uns com os outros. E aí a pergunta é comum as pessoas chegarem às nossas igrejas e se sentirem integradas? É comum as pessoas chegarem e se sentirem acolhidas? Uma vez eu recebi uma pessoa como membro em nossa igreja, num outro ministério, e a pessoa disse assim, eu vim aqui te procurar porque de repente aqui eu conseguiria ter uma atenção, porque eu fui na igreja tal, na igreja X, entrei e saí, não recebi nenhum cumprimento de nenhum irmão. E aqui de vez em quando a gente fala no final do culto para os irmãos cumprimentar pelo menos 3 pessoas, mas isso não precisa nem da gente falar. Devia ser uma prática comum, uma prática rotineira, fazer parte do nosso estilo de vida, de sermos pessoas acolhedoras. Porque a raiz da palavra de Barnabé, do nome de Barnabé, é isso também, acolhimento. Sermos uma igreja acolhedora, sermos cristãos acolhedores. Não basta só o pastor ser, não basta só o irmão do louvor ser, é preciso que todos nós sejamos pessoas acolhedoras. No mínimo sabermos quem são as pessoas que frequentam os cultos, saber de onde são, o que fazem, o que eles querem, como é que nós podemos ser úteis na vida deles. É o mínimo que nós podemos fazer para sermos um encorajador que integra as pessoas. Nós temos muita dificuldade, nós temos facilidade para falar com as pessoas e temos dificuldade de integrar as pessoas no corpo de Cristo, que é a igreja. O que poderia ser feito, irmãos, para melhorar o processo de integração em nossa igreja? O que nós poderíamos fazer? Em primeiro lugar, cada um de nós procurarmos ser um Barnabé na vida de alguém, procurarmos fazer diferença nas mínimas coisas, num cumprimento, numa atenção, num oferecimento de ajuda. Irmão, estou aqui, se precisar de mim, pode contar comigo, irmão, porque der e vier. Estamos juntos. Em coisas simples assim. Encorajar é dar um voto de confiança quando ninguém mais confia. Encorajamento também, irmãos, é discipulado. E discipulado significa cuidado mútuo. Jesus nos deu uma ordem que ela é inegociável, de fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos tem mandado. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, encorajamento é discipulado, e discipulado requer que você caminhe
lado a lado. Não é uma ordem para pastores, é uma ordem geral. Fazer discípulos é uma ordem para todos que são crentes, servos em Jesus Cristo. É um cuidado mútuo, é você ser pai, ser mãe espiritual de alguém, conduzir alguém na caminhada da fé, é gerar nas entranhas do Evangelho um filho na fé e caminhar com essa pessoa. Barnabé discipulou Paulo. E Paulo aprendeu a lição, porque ele discipulou tantos outros depois. Cuidou de perto de tantos outros. As cartas do apóstolo Paulo sempre ele faz referência a alguma pessoa a quem ele teve um cuidado especial com aquela pessoa. Mesmo em meio à perseguição daqueles dias, irmãos, Barnabé não se furtou da responsabilidade de ir atrás de Saulo. O verso 25 do capítulo 11 de Atos diz: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Ao encontrá-lo, Barnabé o integra uma vez mais à equipe missionária, ao conjunto da igreja. Verso 26. E a partir daí eles fazem uma comitiva missionária que depois é inclusive escolhida para ir a lugares mais longínquos. Mas enquanto não acontecia, a Bíblia diz que por um ano inteiro eles exerceram influência ali no lugar onde eles estavam, até serem chamados, até serem escolhidos pelo Senhor, para irem a lugares mais distantes. E a pergunta é: quantas pessoas você está evangelizando atualmente? Quantas pessoas você está orando pela salvação delas? Você ora pela salvação de alguém? Quantas pessoas você tem orado pela salvação delas? Quantas pessoas você tem ido até elas para falar de Jesus, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, entre os seus vizinhos? Os seus vizinhos sabem que você é crente ou você é um agente secreto? Ou você é um 007 do Evangelho? Seus vizinhos conhecem a sua fé? Você dá bom testemunho dos seus vizinhos? Porque também não adianta você falar que é crente e não dar bom testemunho. Como é que tem sido essa relação de encorajamento para discipulado ou para o discipulado? Se por um lado eu tenho que integrar, mas como é que eu vou integrar se eu não estou ganhando, se eu não estou trazendo pessoas para serem integradas ao reino de Deus, à igreja do Senhor Jesus? Então eu faço muita diferença na vida de alguém quando eu estou orando por essa pessoa, quando eu estou pregando a palavra para ela, evangelizando com minha própria vida, quando eu estou discipulando essa pessoa, e depois quando eu trago essa pessoa e integro essa pessoa no contexto do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí entra um outro sentido da diferença que nós devemos fazer, ou que nós podemos fazer na vida de alguém, que é, nesse contexto de encorajamento, sermos de maneira intensa missionais, ou entender o nosso chamado missionário, aqui, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, e estar pronto para ser enviado para lugares maiores ou mais longínquos, se necessário for. Mas não imagino que Deus vai chamar alguém para ir mais longe, se a pessoa não está sendo missionário mais perto. Não consigo imaginar Deus chamando alguém para ir longe, se a pessoa não consegue ser missionário aqui perto, com a sua família, com a sua própria família. Isso, então, quer fazer diferença na vida de alguém, seja um missionário como Barnabé foi. Irmãos, e aí não importa qual seja a sua profissão, qual seja a sua ocupação, qual seja o seu trabalho, não importa. Em qualquer área da vida você pode exercer ministério bivocacionado. Você pode servir e anunciar a Deus, anunciar o Evangelho de Deus.
Muitos amigos, muitos vizinhos, muitos colegas de trabalho, de estudo, ainda não conhecem o Evangelho. Muitos não conhecem o Evangelho. E outros podem ter ouvido o Evangelho de uma forma equivocada. Um outro tipo de Evangelho que não seja o Evangelho do reino. Essas pessoas precisam ter um encontro real, verdadeiro com Jesus. Elas precisam de uma apresentação verdadeira, profunda e honesta do Evangelho. Ser cristão, irmãos, implicitamente significa ser um missionário. Um missionário. A Bíblia diz em Marcos 16, verso 15: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Então, um pastor americano, Rick Warren, disse o seguinte: o fato de você ter um piano em casa não faz de você um pianista, assim como o fato de você ir à igreja não faz de você um cristão. Esse mesmo autor, Rick Warren, disse o seguinte: a saúde de uma igreja é medida pela sua capacidade de enviar missionários locais ou longínquos, e não pela capacidade de lotação dos bancos que possui. Todo cristão é um missionário. Isso precisa estar claro em nossa mente, em nosso coração. Na grande comissão, como eu já disse, nós somos chamados para fazer discípulos para Jesus. Foi dada a todo seguidor de Jesus essa missão. Isso não é uma grande sugestão, irmãos. O que está escrito em Mateus 28, 19 a 20, não é uma grande sugestão, é uma grande comissão. E grande comissão quer dizer que é um grande mandamento. É um mandamento, e se nós não estamos cumprindo esse mandamento de fazer discípulos, nós estamos em desobediência à palavra de Deus. Conta-se a história de um chinês evangelizado por Hudson Taylor, né? E quando Hudson Taylor chegou àquele país, a China, para pregar o evangelho, e o chinês, muito feliz, muito entusiasmado com a notícia do evangelho, disse para Hudson Taylor: hoje eu tenho Jesus e tenho paz verdadeira em meu coração. Há quanto tempo você conhece esse evangelho? Foi a pergunta que o chinês fez ao missionário Hudson Taylor. E ele disse: há mais de 100 anos. Ele disse: como é que pode ser? Como assim? Porque só agora o evangelho chegou até a mim. E vocês, por que vocês não vieram antes? Eu poderia ter morrido sem conhecer as boas novas dessa salvação. Quantos morreram sem conhecer ou sem ouvir falar desse Jesus? Onde vocês estavam? Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando era adolescente ainda, eu li isso numa revista missionária, de um muçulmano que também teve a mesma reação ao ser evangelizado, já idoso, e ele estava sendo evangelizado. Ele disse: onde é que vocês cristãos estavam, que até hoje o evangelho não chegou aqui? Isso significa, irmãos, que nós precisamos dar importância àqueles que ainda não ouviram o evangelho. E a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas há um chamado para sermos missionários aqui e agora, para que, se Deus quiser usar da nossa vida para nos mandar para lugares mais longe, Ele o faça. Oswald Smith, talvez o maior missionário do século XX, conhecido como Senhor de Missões, lá da igreja do Canadá,
ele enviou missionários para várias partes do mundo todo. Ele disse: porque tão poucos ouvem o Evangelho tantas vezes, e tantos nunca ouviram nenhuma vez. Eu disse para alguns irmãos aqui numa quarta-feira dessas, né? Nós temos no mundo aproximadamente quase 8 bilhões de pessoas. E desses quase 8 bilhões de pessoas, pelo menos a metade nunca ouviu falar de Jesus. Uma única vez. Uma única vez. Enquanto aqui em Timóteo, aqui no Brasil, as pessoas ouvem falar de Jesus muitas vezes. Em muitos lugares por aí afora, principalmente no mundo muçulmano e no mundo comunista, tem gente que nunca ouviu falar uma única vez sobre Jesus. Devemos aprender com Barnabé, irmãos, que tinha um coração missionário, não somente de fazer missões ali, naquele contexto da igreja local, mas está disponível para Deus usar os seus bens, os seus recursos para a obra missionária e também para se colocar como sua própria vida à disposição para ir ao campo missionário. Quantos pais têm sonhado para os seus filhos que eles sejam médicos, engenheiros, doutores, mas não têm sonhado que os seus filhos sejam porta-vozes, missionários, que levem a mensagem do Evangelho aos lugares mais longínquos? Nós temos um grande exemplo do próprio Deus. Diz David Livingstone que Deus tinha um único filho. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Irmãos, a obra de Deus só pode ser feita do jeito de Deus quando nós nos colocarmos à disposição de Deus para fazermos diferença na vida de alguma pessoa. A gente faz missões, quando fazemos missões no contexto da igreja local, nós começamos a fazer diferença na vida de muitas pessoas. Quando começamos a evangelizar, cuidar, trabalhar e acompanhar, integrar pessoas, ter um cuidado mútuo, um verdadeiro discipulado, caminhando lado a lado. Foi o que Barnabé fez com Paulo, chamou ele para o lado, para o seu lado. Enquanto nós não fizermos isso, não conseguiremos ser relevantes, importantes, presentes. Não vamos fazer diferença na vida de nenhuma pessoa. Você pode fazer missões como Barnabé, orando, contribuindo, incentivando, indo, tocando o coração das pessoas com a mensagem do amor e da graça de Deus. Como é que você pode envolver com a pregação do Evangelho, desde o seu vizinho, desde o seu familiar, até a povos não alcançados, colocando-se à disposição do reino de Deus? E qual que era a receita? E qual que era a receita de Barnabé para essa situação, irmãos? A resposta está em Atos 9, 24. Ele era bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Por causa do seu exemplo, a Bíblia diz que muita gente se uniu a Jesus. Nós somos desafiados a seguir o exemplo de liberalidade de Barnabé, a prática encorajadora dele na integração, o seu fervor missionário, colocar como prática diária da nossa vida. Seguimos o exemplo de Barnabé. Se seguimos esse exemplo, certamente exerceremos influência na vida de muitas pessoas. Que Deus seja gracioso para conosco, nos dando a capacidade de entender essa palavra como um desafio para nós, de nós nos tornarmos Barnabé na vida de muitas pessoas, fazermos diferença, e você então vai se sentir, não só as pessoas vão serem abençoadas, mas você também vai se sentir abençoado e se sentir útil no reino de Deus. Perceber que a vida cristã é mais do que frequentar um culto, a vida cristã é mais do que participar das atividades da igreja. A vida cristã é, essencialmente, viver na prática o Evangelho
exercitando influência na vida das pessoas. Que Deus nos ajude a compreender essa palavra, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, para que essa palavra trouxe ao nosso coração um fervor, um despertamento, uma necessidade que nós temos, ó Deus, de fazermos diferença na vida das outras pessoas. Temos tido tantas limitações, nós temos colocado os marcos limitadores, ó Deus, em nossas vidas, que nos impedem de dar tudo de nós, para o Teu reino, para a Tua igreja, para a Tua causa, para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas te pedimos nesta noite que por misericórdia e graça, pela ação e pela intervenção do Teu Espírito Santo, ó Deus, a nossa vida seja tocada, inflamada, desafiada a viver o Evangelho de maneira integral, de modo que as pessoas ao nosso redor percebam a ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas e queiram se aproximar, e que nós também nos aproximemos das pessoas e façamos diferença na vida delas, ó Pai. Em nome de Jesus, derrama desta bênção sobre nós, derrama desse avivamento, desse mover do Teu Espírito sobre nós, para que nós possamos fazer diferença todo dia, o dia todo, na vida das pessoas que estiverem relacionando conosco, em contato conosco, ó Pai. Na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na escola, entre os amigos, nas redes sociais, aonde for, que exerçamos a influência que só o Teu Espírito Santo pode fazer em nossos corações. Nos ajude a sermos um Barnabé na vida de tantas outras pessoas, assim como Barnabé foi para a vida do apóstolo Paulo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.